Muito bem, seguindo aqui com o nosso ICMS 360 graus. Estamos aqui tão no piloto automático do nosso Giro 360 em torno da incidência do ICMS, que eu não estou nem falando muito neste módulo, falei só no módulo inaugural do nosso raciocínio 360 graus. Agora vamos para a alíquota, que também está relacionada ao raciocínio 360 graus. A gente tem que entender que o ICMS incide nas operações internas e nas interestaduais, nas prestações internas e nas interestaduais. Por que temos que entender isso? Porque as alíquotas vão mudar. Eu tenho a alíquota das operações internas e também a alíquota das operações interestaduais. E mais, dependendo do destino interestadual, também muda o DIFAL, que é a diferença de alíquota. Vamos tratar dele, não na aula de hoje ainda, mas nas próximas aulas. Hoje eu quero que você entenda isso, que temos operações internas e interestaduais, logo nós temos no ICMS alíquotas, que a partir dessa incidência nas operações, prestações internas e interestaduais podem ser internas, e aí elas também se aplicam às importações. Então, importações não estão submetidas a alíquotas interestaduais, tá? As importações estão sujeitas às alíquotas internas. E nós temos as alíquotas interestaduais. E as alíquotas interestaduais, essas não se aplicam às importações. Nas alíquotas interestaduais, é interessante anotar que eu vou ter uma repartição da receita. Por quê? Olha só o que acontece. Telinha, tá lá. Eu vou ter o ICMS devido na origem, onde paga-se a alíquota interestadual. Então, ela está aqui. E eu vou ter um pagamento no destino, em algumas situações. Se o destino for consumidor final, eu também tenho o DIFAL. O que vem a ser esse tal de DIFAL? DIFAL é o diferencial de alíquota. É uma diferença entre a alíquota interna, por exemplo, no estado determinado a alíquota interna é 18 e a alíquota interestadual na operação é 12. O que é o DIFAL? DIFAL é igual 18 menos 12, que é igual a uma carga tributária de 6%. Nós vamos aprender como que calcula o DIFAL e eu também vou comentar polêmica aqui na aula. O DIFAL tem polêmica. Será que o DIFAL ele é devido no ano de 2022? Isso está sub júdice nos tribunais para 2022. Tem polêmica e eu vou falar. Mas agora eu quero focar nas alíquotas internas e nas alíquotas interestaduais. As alíquotas internas aplicam-se às operações internas dentro do Estado, inclusive aquelas entradas interestaduais de combustível, energia elétrica, não destinada à industrialização, comercialização, eu vou aplicar quando incidir a alíquota interna, a arrematação de bens importados e apreendidos ou abandonados, tá? Também aplica a alíquota interestadual na arrematação, a alíquota interna, desculpa, na arrematação. Eu aplico a alíquota interna também nas importações e prestações de serviços iniciadas no exterior. E quanto que é essa alíquota interna? Essa alíquota interna, ela varia de unidade da federação para unidade da federação. Cada estado tem as suas alíquotas internas. A alíquota interna, padrão, toda unidade da federação tem a sua alíquota padrão. Na maioria dos estados, ela é igual a 18%. Mas aí eu vou ter alíquotas padrão em determinados estados que é 17%. E tem estado que pode chegar até 19%, que é o caso do estado do Rio de Janeiro. Tá? A alíquota interna, então, ela é definida na legislação do estado. É interessante o seguinte, por que uma alíquota padrão? Porque o ICMS,
ele está sujeito ao princípio da seletividade. Está na Constituição. As alíquotas serão seletivas segundo a essencialidade dos bens, mercadorias e serviços. Ou seja, eu pego essa alíquota padrão de 18 e conforme o bem for mais supérfluo, os supérfluos, a alíquota sobe. E conforme forem essenciais, a alíquota desce. Então você vai pegar alíquotas altíssimas para armas, munições, perfumes, bebidas alcoólicas, fogos de artifício, bens supérfluos, perigosos, alíquota elevada, tá? Bens essenciais, serviços essenciais, aí a alíquota menor. Você vai encontrar cesta básica, as alíquotas podem chegar a 7%. Uma alíquota, por exemplo, de energia elétrica e consumo residencial básico, né? Aquele consumo lá até 150 kW, por exemplo, muitos estados tributam a 12%. Acontece que a seletividade na Constituição, a norma do princípio da seletividade, ela funciona assim, ó, seletividade. Vou pôr aqui, seletividade. Para o IPI, a Constituição usa o termo será. O imposto será seletivo, a alíquota será seletiva. E para o ICMS, usa o termo poderá ser ou poderão ser. E aí muita gente defende que a seletividade do ICMS é facultativa. E os estados nadam de braçada. Nadam de braçada. Por quê? Tem estado metendo combustível a 25%, energia elétrica a 25%, dependendo da unidade consumidora. Telecomunicação a 25%, às vezes 28%. Isso chegou no Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte no Supremo, ó, embora a Constituição diga que as alíquotas poderão ser seletivas no ICMS, o princípio da seletividade está lá estampado e é absurdo a alíquota de ICMS, de energia elétrica e comunicação, que hoje são tão essenciais, tão alta assim. O que o Supremo fez? Decidiu, no ano de 2021, tá? STF, que energia e comunicação passam a ter um limite de alíquota, passa a ter um teto. Qual teto é esse? A alíquota padrão do Estado. Nenhum Estado pode cobrar ICMS acima da alíquota padrão de energia e de comunicação. Porém, essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi, a gente chama, fugiu o termo agora, modalizada no tempo. Teve modalização no tempo. E a modalização no tempo fez com que ela isso só vai valer a partir de 2024. Então, quem está pagando 18%, mais que 18%, se for a alíquota padrão do seu estado, não adianta entrar na justiça. Porque a decisão será válida só a partir de 2024. Até lá, os estados vão ter que se adequar e baixar essas alíquotas. Perfeito? E as alíquotas interestaduais? As alíquotas interestaduais, elas são fixadas pelo Senado. Pelo Senado. O Senado fixa as alíquotas interestaduais, que, de maneira geral, são as seguintes. Vem comigo na telinha. Bom, só aqui, tem um quadro aqui, que vocês estão vendo, que trata das alíquotas internas, tá? Variáveis por estado, por mercadoria, seletividade poderá, expliquei, STF, telecomunicação e energia não podem ter alíquotas, tá? Diferentes da padrão, a alíquota interna padrão, geralmente 18%. Alíquotas interestaduais. A resolução SF 22 de 89 prevê
duas grandes alíquotas interestaduais, a de 7% e a de 12%. A de 7% e a de 12%. Tem também a de 4%, mas a de 4% a gente vai ver na próxima aula, que a de 4% só é aplicada com importados. A de 7% e a de 12% leva em consideração o fato do Brasil estar dividido em estados produtores e consumidores. O que seriam os estados produtores? São aqueles mais industrializados, e os consumidores, os menos industrializados. Os produtores vendem mais, os consumidores compram mais. E aí, o legislador resolveu criar uma sistemática para, lá na hora de pagar o diferencial de alíquota, ou do contribuinte se creditar e pagar o imposto no destino, do Estado consumidor ficar com um bolo maior do ICMS, de modo a estimular o desenvolvimento daquele Estado. O que aconteceu então? Sempre que um Estado produtor, que são os estados do Sul e Sudeste, exceto o Espírito Santo, tá? O estado do Espírito Santo, ele é considerado consumidor, porque ele é menos industrializado que os demais estados do Sudeste. Então, a mercadoria saiu de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Sul e Sudeste, menos Espírito Santo. E foi para qualquer outro estado do país que esteja fora dessa região, ou seja, qualquer estado do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste para o Espírito Santo, a alíquota vai ser 7%. E por que isso? Simples. Por questão de partilha do imposto. Por exemplo, a mercadoria sai de São Paulo a 7%. Vai para a Bahia. Quando chega na Bahia, o contribuinte se credita do 7% e vai pagar 18%. Ou seja, o ICMS devido para a Bahia vai ser ICMS de 11%, 18 menos 7%. Percebeu? Então, com isso, percebeu que o Estado consumidor está ficando com mais ICMS? Está ficando com 11%. E o Estado de origem, que é o produtor mais industrializado, está ficando com 7%. Por isso, essa alíquota. Qualquer outra situação que não acontece isso, aí é 12%. Então, vai ser 12% entre Sul-Sudeste e Sul e Sudeste. Então, por exemplo, do Rio Grande do Sul para o Paraná, vai ser 12%. Vai ser 12% entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, quando eles forem a origem. E Sul e Sudeste for o destino. E vai ser 12% entre estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. Porque aí não tem essa situação de ter que ficar mais imposto para o estado do destino. Porque aqui você vai ver que o estado do destino, ó, nesses dois casos, é produtor. Não precisa ter uma alíquota interestadual menor para ele ficar com mais, porque ele é produtor. E o que se quer na resolução do Senado é estimular o estado consumidor. Ah, Alan, mas esse último é estado consumidor, por que não é 7%? Porque nesse caso aqui o remetente é consumidor também. Então não tem sentido de privilegiar um estado consumidor em detrimento do outro. Perfeito? Vamos mostrar um exemplo no mapinha para a gente fechar a aula? Vamos lá. Exemplo no mapinha. Temos aqui primeiro uma operação de Minas para Rio Grande do Sul. Não, para Santa Catarina. Setinha está em Santa Catarina. Então é do Sudeste para o Sul. Estados de regiões iguais, sempre 12%. Aí uma outra operação de São Paulo para Bahia. Bem, de São Paulo para Bahia vai ser 7%. Por que 7%? Porque é de Sudeste para Nordeste, de produtor para consumidor. Sempre nesse sentido, de produtor para consumidor, é que tem a alíquota de 7%. A recíproca não é verdadeira, de consumidor para produtor, 12% normal. Quer ver? Operação, agora ali de, parece que está Pernambuco para o Pará. 12%, entre iguais, de consumidor para consumidor. Estado consumidor para estado consumidor. E por fim, uma de Goiás para o Rio Grande do Sul. Goiás para o Rio Grande do Sul é de consumidor para produtor. 12% também.
Então, a única situação que aplica a alíquota de 7 é quando é de sul e sudeste, origem, para norte, nordeste, centro-oeste, Espírito Santo. É a única situação que a gente vai aplicar essa alíquota de 7, nas demais 12. Na próxima aula continuaremos com alíquotas interestaduais. Por acaso, nós vamos falar das alíquotas interestaduais aplicáveis quando se trata de operações interestaduais com mercadorias importadas do exterior ou fabricadas com matéria-prima importada do exterior. Até lá!